Será que Deus pode falar com um não cristão? Será que os ímpios conhecem alguma coisa de Deus? Vamos ver para quem Deus se revela nesse vídeo. Eu sou Abel Separovic, do canal Irmão Nergismo, um canal que fala sobre teologia, filosofia e cultura. E hoje a gente vai ver para quem que Deus se revela, para quem que Deus dá revelações, para quem entende as coisas de Deus. No livro de Romanos, no capítulo 1, do 18 ao 20, tem um texto muito interessante que fala assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. E olha que interessante, no 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Então aqui no 19 está dizendo que Deus manifestou aos homens, se manifestou aos homens. E no 20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Algumas pessoas olham para essa passagem aqui, que fala sobre uma revelação de Deus aos homens. Ali no 19 ele fala: o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, neles é manifesto, porque Deus lhe manifestou. Então, nos homens aqui, se alguém conhece alguma coisa de Deus, a princípio Deus manifestou isso para os homens. É isso que o texto está falando. E algumas pessoas têm uma visão empirista dessa passagem, como se a gente precisasse olhar para a natureza e a gente, se deparando com a natureza, concluísse alguma verdade a respeito de Deus, né? Porque aqui no texto fala assim, que essas coisas claramente se veem, então a gente tem que, ver as coisas criadas. Isso no verso 20. Então a gente imagina que nós temos que ver a natureza para a gente aprender alguma coisa de Deus. Mas no verso 19, que é um pouquinho antes, do verso 20 eu li aqui, ele fala: o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Algumas traduções, você vai ver, não é tão intuitiva essa passagem. Ela diz: entre eles, ou seja, entre os homens, é manifesto o que Deus quis manifestar. Aí a gente consegue adequar com essa visão de que nós precisamos olhar para a criação, porque ela está entre nós. Mas no original, talvez a melhor tradução seja essa que eu escolhi aqui, pelo menos no português, que o que de Deus pode conhecer, neles se manifesta. Nos homens é manifesto o que de Deus pode conhecer, ou seja, dentro de nós já temos uma manifestação do conhecimento de Deus. Nós já temos o conhecimento de Deus lá dentro. Ou seja, antes mesmo de eu ver a natureza, de eu ter qualquer tipo de experiência empírica, Deus manifestou em mim, em você, coisas a respeito dele. Deus manifestou ele mesmo em nós. O homem tem uma revelação de Deus. Todos os homens têm uma revelação de Deus em si mesmo. A gente não precisa ver, ouvir, sentir qualquer coisa. Nós já temos um conjunto básico de conhecimento e esse conhecimento nos diz a respeito de Deus. E a passagem diz que em nós se manifesta e que nós vemos nas coisas criadas. E aí eu te pergunto, quais coisas foram criadas por Deus? Será que você me responde? Tudo! Deus criou tudo. Então, quando nós olhamos para qualquer coisa, quando nós nos deparamos com qualquer coisa criada por Deus, ou seja, qualquer coisa, nós temos uma revelação de Deus. Ou seja, em nós foi impresso um conhecimento de Deus e quando nós olhamos para a natureza, nós vemos Deus na natureza. Porque esse conhecimento interno faz com que a gente avalie todas as coisas, É impossível o homem ser uma mente em branca. Nós usamos esse conhecimento prévio que nós temos de Deus para avaliar a natureza. Não que a realidade seja subjetiva, Eu vou dar o significado disso aqui que eu estou vendo agora. Não, a questão é que aquilo já tem um significado, mas como que eu vou interpretar o significado daquilo? Eu preciso de um conhecimento prévio para que, por meio desse conhecimento, que vai ser o padrão pelo qual eu vou julgar, eu interprete a realidade. Então a realidade é sim objetiva, só que para eu interpretar a realidade eu preciso de um padrão. E no caso nós temos esse padrão que Deus imprimiu dentro de nós. Eu seria incapaz de interpretar a realidade corretamente se eu não tivesse uma prévia informação que Deus colocou em mim, ou se ele não me falasse isso. Mas já que Deus colocou em nós um conhecimento dele, eu posso interpretar a realidade corretamente. Alguns filósofos dizem que o homem nasce uma folha em branco, se eu não me engano, John Locke, mas eu não tenho certeza, então não, Ele diz que a gente nasce sem conhecimento algum, então, conforme nós temos as nossas experiências, nós vamos aprendendo, A nossa folhinha vai sendo escrita e o nosso conhecimento vai crescendo. Mas isso é impossível. Como é que você pode interpretar uma experiência que você tem
sem conhecimento nenhum. Como é que você sabe? Como é que você vai adquirir conhecimento sendo que você não tem um padrão para organizar esse conhecimento? Logo, todos os homens, seja ateu, seja cristão, seja budista, seja qualquer coisa, todos têm impresso neles parte do conhecimento de Deus e eles usam esse conhecimento de Deus para interpretar a realidade. Pode ser que essa passagem de Romanos não seja muito conclusiva, ela não deixa muito na cara que é isso que está de fato ali escrito. Mas o capítulo 2 de Romanos colabora com essa visão. Diz assim, Romanos 2, do 14 ao 15. De fato, quando os gentios que não têm a lei, ou seja, as leis bíblicas, né, eles não sabem o que está escrito na Bíblia, não tem lei, praticam naturalmente o que ela ordena, ou seja, as pessoas que não conhecem a Bíblia já por natureza praticam o que a Bíblia ensina, o que a lei ensina, continuando, tornam-se leis para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas no seu coração. Leis que estão gravadas no coração dos não cristãos, que não têm a Bíblia, que não conhecem a Deus da forma escrita, eles já conhecem por dentro, eles já têm impresso no coração deles as leis de Deus. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os, ou seja, todos os homens têm impresso neles um conhecimento a respeito de Deus e eles usam esse conhecimento para se avaliar, às vezes falar que eles estão corretos ou que eles estão errados, ora acusando, ora defendendo. Então aqui eu acho que fica claro que Deus colocou um conhecimento na cabeça, na mente de todo mundo. O código moral básico de Deus foi impresso no coração do homem. Isso é conhecimento de Deus. João Calvino, nas Institutas, escreve mais ou menos assim, eu vou picotar um pouquinho a citação para ficar curto aqui pro vídeo. Há na mente humana, e deveras, por instinto natural, uma percepção da divindade. Isso está fora de controvérsia. Para prevenir alguém de tomar refúgio na pretensa ignorância, o próprio Deus implantou em todos os homens certo entendimento da sua divindade, sempre renovando as mentes deles. Eles repetidamente derramam novas... Ele, Deus, né, repetidamente derrama novas gotas. E um pouquinho mais para frente, disso concluímos que essa não é uma doutrina que devemos aprender primeiro na escola, mas é uma na qual cada um de nós é mestre desde o ventre da mãe, antes, né? E cuja própria natureza não permite que seja esquecida, embora muitos lutem com toda a força para esse fim. Então o homem tem sim conhecimento de Deus. Um ateu conhece a Deus. Pessoas de tribos indígenas lá, que tem qualquer outro tipo de religião, que nunca ouviram falar de cristianismo, eles conhecem a Deus porque no coração deles está impresso as leis de Deus. E eles não podem negar isso. Podem negar para si mesmo, né? Tentar suprimir essa verdade. Então, todos têm revelação. Uma revelação de Deus. Te espero no próximo vídeo que a gente vai continuar esse assunto. Firmeza? Veja outros vídeos, se inscreva nesse canal, coloque lá o sininho, curte o vídeo, tá bom? E eu me fui!